Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Ano Novo. Dê um feliz Ano Novo para quem está aí do seu lado. Feliz Ano Novo. Agora dá um feliz Ano Novo para o Padre. Feliz Ano Novo para vocês. Deus abençoe. Vamos dar um feliz Ano Novo para quem nos acompanha de casa. Os câmeras vão filmar. Feliz Ano Novo. Deus abençoe esse ano de 2022. Vamos aplaudir esse novo ano da graça de Deus, concedido a nós por Ele, porque até aqui foi o Senhor que nos ajudou. Eu gostaria de tomar um texto que eu comecei ontem na homilia da Santa Missa, refletindo sobre ele, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Nós estamos em retiro de Ano Novo, e a palavra de Deus, ela viva e eficaz, ela vai nos tocando e nos ensinando a compreender tudo aquilo que Deus fala conosco. Diz o apóstolo Paulo: a nós Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Guarda isso. Os mistérios de Deus são revelados a nós por meio do Espírito. E aí ele continua: pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Porque existem realidades na nossa caminhada que nós não conseguimos compreendê-las simplesmente com a nossa racionalidade humana, mas nós temos que penetrar no mais profundo do coração de Deus para compreender com os olhos da fé, para compreender pela revelação do Espírito aquilo que Deus está comunicando a nós. E aí ele continua, vou voltar a isso: pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Todo mundo que se aproxima das coisas que são de Deus, simplesmente com o espírito humano, simplesmente querendo entender com a racionalidade, sem a iluminação do Espírito, não consegue, fica paralisado, se confunde, erra. Nós não recebemos, diz o apóstolo Paulo, o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Ele nos concedeu. Eu queria parar aqui e entender junto com vocês no Espírito que a Virgem Maria, que nós hoje celebramos com o título da Santa Mãe de Deus, ela é um dom de Deus, e que pelo Espírito nós compreenderemos, somente no Espírito, o que ela significa para nós, o que ela significa para a humanidade, o que ela significa dentro do projeto de salvação, da salvação que vem de Deus. E eu gostaria que você pensasse em tudo aquilo que nós vamos refletir no Espírito, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. O Papa Paulo VI, que foi canonizado pelo Papa Francisco, ele vai dizer assim da Virgem Maria: depois de ter participado no sacrifício redentor do Filho, e de modo tão íntimo que mereceu ser, por ele, proclamada mãe, não só do discípulo João, senão também, é lícito afirmar, mãe de todo o gênero humano, representado de algum modo por ele, ela continua do céu, cumprindo a sua função maternal de cooperadora
no nascimento e desenvolvimento da vida divina em cada uma das almas dos homens redimidos. Olha o que o Papa Paulo VI está proclamando: que sendo mãe de Cristo, mãe do Filho de Deus, mãe do Deus humanado, do Verbo humanado, ela se torna mãe de todo o povo redimido, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Ela não vai ser só mãe da cabeça. A minha mãe é a mãe do meu corpo inteiro, não só da minha cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. E a Virgem Maria é mãe de todo o corpo de Cristo, de todo o povo redimido. E o Papa Paulo VI traz algo impressionante para o nosso entendimento no Espírito. No céu, ela continua cumprindo a sua função maternal de cooperadora no nascimento da alma para Deus, a partir das graças do santo batismo, e do desenvolvimento da vida divina em cada uma das almas dos homens redimidos. Ela vai nos ajudar a viver a vida de Deus. Ela vai nos ajudar a viver o caminho que Deus estabeleceu, o plano que Deus fez para nós de salvação. Por isso a importância da Virgem Maria na vida da igreja. Por isso a importância de nós compreendermos pelo Espírito o quanto nós precisamos buscá-la, o quanto nós precisamos pedir ajuda a ela, o quanto nós precisamos suplicar que ela nos faça viver a vida da graça, ela nos ajude a viver essa experiência. E continua o Papa Paulo VI: essa é uma verdade muito consoladora, que por livre beneplácito de Deus, do Deus sapientíssimo, do Deus cheio da sabedoria, forma parte integrante da salvação humana, e ela deve ser considerada de fé por todos os cristãos. É uma verdade de fé que precisa ser considerada. A Virgem Maria participa da nossa redenção. A Virgem Maria participa. Ontem eu concluía a homilia da missa, hoje, na verdade, na madrugada, dizendo que, como mãe, ela trabalha para nos alimentar, e alimentar no sentido espiritualmente, para que nós cresçamos e chegamos à maturidade do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Ela trabalha como mãe. Ela vai fazendo o papel. O que uma mãe faz com o seu bebê? Dá de mamar, dá de alimento para ele cresça, para que ele se fortaleça. E o leite materno ainda provoca uma imunidade na criança muito forte. O que uma mãe faz com o filho? Ela o educa. E a Virgem Maria exatamente nos ensina, nos educa a amar a Jesus, o nosso divino modelo, até fazer de todos nós outros Cristos, até que nós cheguemos a nos assemelhar a Ele, pela educação da nossa vontade, pela educação das nossas escolhas, pela educação da nossa fé, pela educação que ela vai nos dando e nos provocando um crescimento espiritual. Porque do céu ela recebeu de Deus essa missão de não ser somente mãe do Cristo, Filho de Deus, Verbo humanado, a mãe de Deus, mas também a mãe de todos nós, a mãe espiritual de todos nós. E ainda, ela nos defende. Defende dos inimigos da alma, dos inimigos que querem muitas vezes nos desviar, inimigos muitas vezes fortes, que se opõem a tudo aquilo que é a graça, a vida da graça, a vida divina, aquilo que o mundo oferece, aquilo que até mesmo o demônio pela tentação vem atacar-nos. Ela é essa mãe que nós precisamos olhar para ela e entender que ela nos auxilia, que ela nos defende e que ela nos faz caminhar sobre essa terra seguindo a vontade de Deus. Mas vamos dar um salto para entender todo esse processo e aquilo que nos atinge de cheio nessa manhã do dia 1º de janeiro.
Vai em Lucas, o texto do anúncio do anjo, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Repita comigo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Mais uma vez: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A palavra alegra-te no grego é kaire, e vai muito além do que nós entendemos sobre alegria. Essa palavra kaire, ela dá um sentido pleno, ela dá um sentido forte para aquilo que o anjo está dizendo para Maria: alegra-te, ó cheia de graça. Muitos na história da igreja, muitos estudiosos, achavam que aquele alegra-te era apenas uma saudação, como um bom dia, como um shalom. Alguns estudiosos acabaram se confundindo e não mergulharam profundamente naquilo que o arcanjo Gabriel estava provocando na alma da Virgem Maria com aquela saudação. E foi diferente. Se você pegar a saudação que o mesmo arcanjo fez a Zacarias, ele não falou alegra-te. É diferente. E esse alegra-te, ele está totalmente relacionado com a mensagem completa que o anjo vem trazer, vem destinar à Virgem Maria. E isso já precisa ir movendo o nosso coração, porque essa mensagem é destinada a mim e a você. E essa mensagem desse alegra-te, que precisa tocar no nosso coração no início desse ano de 2022, fará toda a diferença na nossa vida em todo esse ano. Ela é cheia de graça. Celebrar a Santa Mãe de Deus é entender cada uma das graças que Maria recebeu em vista do menino que ela geraria no seu ventre. O Filho de Deus, o próprio Deus humanado, encarnado no seu ventre. Então por isso a Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original. Por isso, virgem, antes, durante e depois do parto. Por isso todo o mistério que nós contemplamos dos dogmas marianos. Porque Maria foi preparada por Deus, escolhida, trabalhada para um grande mistério que ela receberia, para o grande dom que ela receberia, ser a mãe de Deus, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, que se encarna. Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. E ela fica perturbada com a saudação do anjo. Quando o anjo diz para ela: alegra-te, ó cheia de graça. E por que ela fica perturbada? Porque ela sabe que aquilo que a expressão usada pelo anjo, ela vai muito além do entendimento natural. Ela percebe que tem um sentido superior naquela palavra. Ela percebe que tem um mistério a ser revelado naquela palavra. Alegra-te. E ela começa a ser envolvida pela alegria do anúncio messiânico, por excelência. O Messias que Israel inteiro esperava. O Messias que a própria Virgem Maria esperava no seu coração. De mulher judia,
que esperava que viesse no seu tempo, como muitos antes dela esperaram que ele viesse. E não existe alegria mais profunda, alegria mais grandiosa e duradoura do que a alegria de saber que um Salvador, que o Messias esperado, ele vem. Diga comigo: alegra-te, cheia de graça. Mais uma vez, alegra-te, cheia de graça. E aqui, ao abrirmos o primeiro dia do ano de 2022, eu quero convidar você a assumir essa palavra, alegria. Mas esta palavra, ela tem o seu fundamento a partir daquilo que o anjo vai dizer nessa segunda parte. Repita comigo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diga o seu nome: Padre Roger, alegra-te, o Senhor está contigo. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diga: alegra-te, o Senhor está contigo. E para a gente entender esta palavra e o que é esta alegria, nós precisamos fazer uma viagem por palavras bíblicas, para que a gente contemple o que foi comunicado a Maria e o que está sendo comunicado a nós. Essa palavra alegria vai ser dita também na hora do nascimento de Jesus. Os anjos vão até o campo dos pastores, aonde aqueles homens simples estavam pastoreando o seu rebanho, e o anjo vai dizer: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Não tenhais medo, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Veja só, a alegria dos homens, ela é a finalidade que o Senhor procura. O Senhor quer que nós experimentemos a força dessa alegria em todos os dias da nossa vida. Começando esse ano de 2022, Ele quer colocar os nossos olhos espirituais, Ele quer colocar a nossa percepção espiritual para entender algo profundo que transcende a realidade da nossa condição, das situações que nós vivemos, das lutas que nós enfrentamos. Ele quer que nós compreendamos uma fonte de alegria que nos leva a ter esperança. Ele quer que nós compreendamos a força dessa alegria. Deus revela a sua intenção última, que é fazer dos seus filhos e das suas filhas um povo de esperança e de alegria. Para que fique claro para nós qual é a amplidão, a amplitude do alegra-te dirigido à Santíssima Virgem Maria, a gente vai recordar aqui outras vezes que a mesma fórmula aparece nas profecias bíblicas. Zacarias 9, versículo 9. Zacarias 9, versículo 9. Dança de alegria, filha de Sião. Em outra tradução vai dizer assim: alegra-te vivamente, ó filha de Sião. Dá vivas, filha de Jerusalém, pois agora o teu rei está chegando justo e vitorioso. Ele é pobre e vem montado num jumento, num burrico, num filhote de jumento.
Aqui nós começamos a entender o que é alegria sobrenatural. A alegria que vai provocar em nós essa esperança. Porque a esperança, ela nos coloca numa expectativa de uma felicidade eterna, de uma alegria eterna, que é o céu. Então, o texto do profeta Zacarias nos mostra exatamente um convite, a alegria. Porque eis que o teu rei vem visitar-te, ele é justo e ele é vitorioso, mas ele apresenta-se humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Agora vamos olhar no profeta Sofonias, o que no capítulo 3, no versículo 14, nós vamos ver dessa alegria. Grita de alegria, filha de Sião. Você achou aí Sofonias 3, 14? Grita de alegria, filha de Sião. Canta Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, que está em teu meio. E não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Repita comigo, não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Porque o rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Por que nós não devemos temer nenhuma desgraça? Porque o rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Aleluia! Aleluia! Nós não devemos ter medo, temer qualquer desgraça. O rei de Israel é Senhor que está em teu meio. Não precisarás ter medo de alguma desgraça. Versículo 16: naquele dia Deus dirá a Jerusalém: não tenhas medo, Sião, não te acovardes. Eu quero pedir que a liberação dessas palavras, quando Deus diz não tenhas medo, possa libertar da opressão do medo as pessoas que acabaram sendo oprimidas por esse espírito de medo e que viviam amedrontadas até o dia de hoje. Eu libero uma palavra sobre você: seja livre de todo medo pelo poder da palavra de Deus liberada nessa manhã. Não é palavra humana, é palavra que vem do coração de Deus. Não é palavra de homens. E o Senhor está dizendo: não tenhas medo, Sião, não te acovardes. O Senhor teu Deus está ao teu lado como valente libertador. Aleluia. Por tua causa Ele está contente e alegre, apaixonado de amor por ti. Por tua causa Ele está saltando de alegria. Diga comigo: o Senhor teu Deus está do teu lado. Cutuca a pessoa que está do teu lado como valente libertador. Bata no peito agora e diga: o Senhor meu Deus está ao meu lado como valente libertador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, pelo sentido que o Senhor está dando agora às minhas lutas, porque eu sei em quem eu estou confiando. E eu conheço aquele que combate as minhas lutas, porque estás ao meu lado. Vamos para um outro texto do Antigo Testamento, profeta Joel. Profeta Joel. Capítulo 2, versículo 21. Amém? Terra, nada de medo. Dança e canta,
pois o Senhor fez coisas grandiosas. Calma, animais do campo, o verde voltou às pastagens, as árvores já estão carregadas de frutos, as figueiras e as videiras já produzem sua riqueza. Dançai, filhos de Sião, cantai ao Senhor vosso Deus. Ele está enviando no tempo certo a chuva mansa, e faz também cair a chuva forte, as primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os lagares transbordam de vinho ou azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheita, comidos pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus, o meu poderoso exército que contra vós um dia mandei. Podereis então alimentar-vos à fartura, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo jamais passará vergonha. Sabereis então que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que outro não há. Vamos ler juntos. Sabereis então que eu estou no meio de Israel, no meio do novo Israel, no meio da igreja, no meio do meu povo. Diga comigo que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Nunca mais meu povo conhecerá a vergonha. Aleluia. Pode aplaudir, gente. A palavra de Deus está nos trazendo garantias, para nós entendermos de onde vem o alegra-te, o Caire, Maria, alegra-te. As profecias profetizaram essa alegria que o anjo agora diz que é definitiva, que é permanente, que o anjo agora comunica a ela: o Senhor está contigo. Mas ao comunicar a Maria, Ele está comunicando a mim e a você: eu estou contigo. E depois no final, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, Ele vai afirmar: eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Amém? De onde virá a alegria, de onde virá a esperança? Da certeza da presença, da confiança na presença. Tanto no profeta Sofonias, como em Joel, o convite à alegria se fundamenta na salvação. O convite à alegria está garantido pela presença de Deus no meio de Israel. Alegra-te. Alegra-te. Vamos um pouquinho para trás, na profecia de Isaías, no capítulo 54, no versículo 1. Canta, ó estéreo, tu que não mais dás a luz, explode de alegria e de vivas, tu que já não tens as dores do parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os da casada, diz o Senhor. Veja só, o convite à alegria acompanha a promessa de uma fecundidade maravilhosa, de uma fecundidade que até aqueles dias não existia sobre o povo de Israel. Existia esterilidade naquele momento, e o Senhor faz uma palavra profética, declarando fecundidade proveniente dele, declarando que ele quer reatar com Sião, que ele quer a sua relação esponsal, a sua relação de comunhão. E é a partir daí, meus queridos, minhas queridas, que a Virgem Maria, que é a mãe da esperança que vai à nossa frente, ela é a mãe da esperança de Israel, que traz alegria, que traz entusiasmo, que traz determinação, que não nos deixa sucumbir nos momentos difíceis. Essa mãe nos aponta esse caminho. A anunciação, ela se consuma naquilo que era esperado.
nas promessas messiânicas do Antigo Testamento. Por isso, o alegra-te de Gabriel à Virgem Maria não pode ser compreendido no seu justo valor se a gente não considerar de uma forma profunda aquilo que já estava estabelecido sobre o povo de Israel em relação ao Messias Deus, ao Messias Jesus. Nós devemos tomá-lo, esse alegra-te, na perspectiva da tradição, de uma tradição onde nós chegamos ao ponto culminante. Completou-se o tempo que estava previsto. Onde nós precisamos reunir aquilo que foram as promessas dos oráculos, dos profetas. E há na anunciação à Virgem Maria uma lei de intensidade. Essa alegria, ela está dentro de uma lei de intensidade. Ela é convidada a uma alegria. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria é convidada a uma alegria mais radical que aquela que falavam os profetas, porque agora ela será portadora daquilo que se esperava. O que se esperava agora é realidade. Agora é interior, é no mais profundo, onde essa alegria reina, lá no fundo da alma. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, se nós entendermos o mistério que a mãe da esperança que vai à nossa frente nos provoca a entender a partir da sua vida, no mais íntimo dela, a gente vai encontrar o equivalente, de uma forma profunda, dos gritos, dos transbordamentos de júbilo que o povo de Israel vivia. É uma alegria poderosa, é uma alegria que entusiasma o ser. E a Virgem Maria, ela personifica todo o povo que é atingido por esse alegra-te. Diga comigo, alegra-te. Diga para você mesmo, bata no peito e diga, alegra-te, Padre Roger. Alegra-te. Encha-te de alegria. Senhor, me faça experimentar. Reza comigo, Senhor, me faça experimentar a força dessa alegria. Eu quero, no mais profundo do meu ser, pelo Espírito, entender o mistério, viver o mistério e perceber uma alegria que não passa, porque ela foi estabelecida definitivamente. A alegria da sua presença, a alegria do acesso que eu tenho ao Senhor, a alegria da comunhão que eu posso estabelecer contigo, a alegria da sua vitória na minha vida. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor comunica a mim, Padre Roger Luiz da Silva, a sua alegria. Aleluia. Pode aplaudir essa alegria. É uma alegria que tem um motivo. Não é porque eu troquei o celular, não é porque eu comprei um carro novo, não é porque eu adquiri uma roupa nova, não é porque eu até mesmo fui curado de uma doença. Glória a Deus, isso é muito legal. A gente dá glória, a gente se alegra. Essa alegria não é simplesmente porque aconteceu uma libertação, não. Esta alegria está fundamentada numa presença, na presença do Deus que desceu da sua condição divina, recebeu a nossa natureza humana, no seio da Virgem Maria, o Deus humanado, o Verbo encarnado, e Ele decidiu permanecer conosco todos os dias, até os fins dos tempos, nos dias difíceis, nos dias de pandemia, nos dias de crise financeira, nos dias de luta espiritual, de briga muitas vezes contra o mal, contra a estrutura do mundo. É uma alegria que nunca irá passar se nós entendermos de onde ela vem. Ela vem da manjedoura, ela vem da encarnação do Verbo, ela vem de um Deus apaixonado, louco de amor por nós.
que desceu da sua condição divina para dizer: filho, filha, eu quero permanecer com você. Essa é a minha decisão. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Grita, filha de Sião, exulta de alegria, porque o teu Deus está no meio de ti. O teu Deus está no meio de ti. O alegra-te foi iluminado por toda a mensagem que o anjo veio trazer. Há uma vontade divina de irradiar alegria. Há um desejo de Deus que atesta essa alegria. Há um plano de Deus sobre a nossa vida. Você não é fruto do acaso. Existe um projeto de Deus sobre a sua vida. Se existem pessoas aqui ou em casa que achavam-se fruto do acaso, mas nada dá certo para mim, tudo está complicado. Sabe aquele negócio que parece aquele desenho antigo que o cachorrinho tinha uma casinha na cabeça e ele falava: ó vida, ó não sei o que, ó nananana. Só reclamava, não sei, acho que vocês são mais novos, né? Não viram esse desenho animado. Nós temos que tirar essa casinha da cabeça. Nós temos que tirar essa tendência e tentação que nós temos de vitimismo e olhar para a vítima certa, olhar para a vítima que nasce do seio da Virgem Maria, olhar para a vítima que nasceu para morrer, para ser sacrificado e para dar a nós a salvação. O plano de Deus é um plano de salvação. Se alguma coisa se frustrou na sua vida, bola para frente, meu irmão. Sai desse lugar aonde você está dando volta. Você não está vendo que está te fazendo mal? Ah, eu perdi o emprego. Avança. Tem um Deus que está do seu lado e que você pode recorrer a Ele. Vamos parar de mimimi. Vamos sair dessa atitude muitas vezes que o de... Sabe por que muitas vezes eu falo que dentro da igreja tem mais gente mundana do que cristão? Porque se nós fôssemos cristãos de verdade, nós entenderíamos esse mistério. E aí, a gente não cederia ao mimimi, a gente não ficaria naquela postura que muitas vezes vem nos fazer carentes, vitimistas, aqueles que querem despertar a piedade e a compaixão das pessoas. Se nós entendêssemos quem nós somos, se nós verdadeiramente abandonássemos o mundanismo, a mentalidade desse mundo, a estrutura desse mundo, e nos comportasse dentro de casa, na sociedade, no emprego, na igreja, verdadeiramente assumindo quem nós somos, filhos de um Deus que decidiu estar presente até os fins dos tempos conosco. Pronto, o mundo seria diferente. Mas nós estamos trazendo para dentro da igreja o mimimi, a cultura do cancelamento, a brigaiada toda lá de fora está vindo para dentro, porque nós não entendemos o mistério no Espírito. Nós não entendemos o mistério no Espírito. No plano da salvação, esse objeto primordial que deve reinar de um modo definitivo e estável na alma, aqui chega a anunciação messiânica. Deixa eu dizer para você, você não é um coitadinho, você é um filho e uma filha de Deus. Você não é um coitadinho. Deus desceu da condição divina dele para te restaurar, te dar vida nova, para devolver a você a esperança. E a mãe da esperança que vai à nossa frente, ela nos leva até a essa esperança. Você não é aquilo que disseram que você é. Você não é aquilo que muitas vezes as pessoas te provocam pensar que você é. Mas você é filho amado.
Você é filha amada. Você é filho escolhido, eleito. Existe um plano que está muito mais acima. Ele é metafísico, ele é transcendente do que qualquer plano que você estabeleceu sobre essa terra e que frustrou. O plano de Deus jamais frustrará, porque o plano de Deus foi consumado na encarnação. O plano de Deus foi consumado na paixão, morte e ressurreição do Senhor. O plano de Deus foi estabelecido. Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, e Ele nos condicionou como filhos. E a gente ainda insiste em ficar de cabeça baixa, como se fôssemos derrotados, sendo que o nosso Deus já venceu. Mas, padre, olha para a estrutura do mundo, padre, olha para as más notícias, olha para tudo aquilo que tem acontecido na sociedade. O senhor não imagina o que tem acontecido na minha casa, na minha família. Padre, o que Jesus veio trazer então? O que Jesus veio trazer? Eu vou responder para você não com as minhas palavras, mas com as palavras do Papa Emérito Bento XVI. Posso? Bento XVI pergunta no livro Jesus de Nazaré, o primeiro que ele escreveu na página 54. Mas o que Jesus realmente trouxe, se não trouxe nem paz para o mundo, nem bem-estar para todos, com um mundo melhor? Jesus não trouxe um mundo melhor. O que é que ele trouxe? E Bento XVI diz assim: a resposta é dada de um modo muito simples. Deus. Diga comigo. Deus. Mais uma vez. Deus. O que Jesus trouxe? O que Jesus trouxe? O que Jesus trouxe? Ele nos trouxe Deus, diz o Papa Emérito. Ele nos trouxe. Ele trouxe aos povos da terra o Deus cujo rosto lentamente tinha antes se desvelado a Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, até a leitura sapiencial. O Deus que apenas em Israel havia mostrado o seu rosto, e que no entanto tinha sido venerado sobre múltiplas sombras entre os povos do mundo. Este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o verdadeiro Deus. Jesus nos trouxe Deus. Agora nós conhecemos o seu rosto. Agora nós podemos chamar por Ele. Agora nós conhecemos o caminho que como homens nós devemos percorrer neste mundo. Jesus nos trouxe Deus, e assim a verdade sobre o nosso fim e a nossa origem. Jesus nos trouxe Deus, e assim a fé, a esperança e o amor. Somente por causa da dureza do nosso coração é que nós pensamos que isso seja pouco. Sim, o poder de Deus é suave nesse mundo, mas é o verdadeiro, é o poder que permanece. Parece que as coisas de Deus se encontram sempre em agonia, mas se mostram realmente como que subsiste e redime. Mas a glória de Cristo, a glória do seu amor, humilde e sempre disposta ao sofrimento, nunca desmoronou e nunca perecerá. O que Jesus trouxe? Não ouvi. O que Jesus trouxe? Pergunta para quem está do seu lado, o que Jesus trouxe? Pergunta para quem está do outro lado, o que Jesus trouxe? Diga para quem está em casa agora, o que Jesus trouxe?
Jesus trouxe esse Deus que é a alegria da nossa alma. Jesus trouxe esse Deus que é a esperança da nossa vida. A nossa vida não vai para o nada. A humanidade não vai para o nada. A história não vai terminar no nada. A natureza não vai acabar no nada. Em Jesus Cristo é que nós vivemos, movemos e somos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos cultivar essa consciência da presença, essa alegria da presença, essa esperança que a Virgem Maria vai à frente e nos ensina. Nós estamos vivendo, meus queridos, uma intensa batalha espiritual. Fique atento ao que o padre vai dizer. E essa batalha espiritual, ela se reflete também na dimensão cultural. Existe uma estrutura que visivelmente trabalha para uma mudança na ordem estabelecida. Existe uma estrutura que propõe uma nova ordem, onde não é mais a ordem estabelecida pelo Criador que tem prevalência, mas o que este poder invisível, que não é o poder invisível de Deus, mas um poder que trabalha nas sombras, tem estabelecido há anos e anos, através do cinema, através da mídia, através da literatura, da educação, das produções musicais, na cultura, nas produções de jogos de videogame, na manipulação de informações, na aprovação de leis, na quebra das soberanias nacionais, para tentarem estabelecer uma governança mundial. Na égide de um credo anticristão. E quem contradizer esse credo anticristão será excomungado da sociedade, será colocado à parte. Existe uma instrumentalização do medo, onde eles querem fazer-nos cada vez mais perder a resistência e até mesmo a possibilidade de questionamento sobre as realidades que nós estamos vivendo, aquilo que está sendo estabelecido. E possivelmente nós chegaremos logo logo a uma tentativa de cerceamento da nossa liberdade dentro desse credo anticristão que vem se estabelecendo. Nos enfraquecendo pelo medo, cai a nossa resistência, cai a nossa capacidade de questionar, cai a nossa oposição, e isso vai sendo estruturado, vai sendo provocado, e pouco a pouco o sistema do mundo, que é o sistema do anticristo, vai se estabelecendo e sendo edificado. Esse sistema, ele tem provocado um medo disfuncional, porque o medo, ele é bom. Você que não nada, você pula para nadar num rio? Não, você tem medo. O medo, ele preserva a vida. Mas quando ele é disfuncional, ele causa transtornos e nos coloca totalmente vulneráveis no nosso equilíbrio emocional, que beira até mesmo não mais o medo, mas o terror. E com base nesses estudos que esse sistema do mundo descobriu, eles vão estabelecendo inimigos invisíveis, inimigos necessários. Eles vão criando uma imagem que nós estamos numa guerra. Eles sempre vão criar uma guerra, mesmo que não seja uma guerra bélica, uma guerra nuclear, mas nós vamos vendo se estruturar exatamente isso, num lugar imaginário, até chegar ao ponto da ruptura do equilíbrio psicológico, pelo estresse sofrido. Eles viram isso, eles pesquisaram isso na vida dos soldados que viveram o estresse da guerra. Por isso precisa ter sempre uma guerra invisível, uma guerra provocada. Precisa ter um inimigo necessário para que a gente chegue nesse estresse e perca o controle. E a partir daí, quem controla não é mais a minha decisão. Quem manipula
encontra uma estrutura aberta para que a manipulação aconteça. Eles têm uma meta, que é quebrar a fortaleza psicológica dos indivíduos, que é cercear a nossa liberdade. A intenção da mídia de massa, a intenção das diretrizes, dos métodos educacionais, a criação de diferentes tipos de ócio, a manipulação da opinião pública, a incitação a narco contra a cultura juvenil, tudo isso tem um papel fundamental no processo da lavagem cerebral, que facilita o controle do comportamento. Aí eu pergunto para você que está aí do seu lado, pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, e aí? E nós? Como nós vamos fazer? Diga para essa pessoa, nós não devemos temer a nenhum projeto, porque um plano foi estabelecido por Deus. E é este plano que prevalecerá. Diga para esse irmão, dá uma sacudida nele, é o plano de Deus que prevalecerá. Pois nós já sabemos quem é o vencedor. E o que nós precisamos é permanecer do lado certo, do lado do vencedor, do lado de Jesus Cristo, a partir do sim da Virgem Maria, encher-nos de alegria, porque o Senhor sempre estará conosco. Os homens fazem projetos, Deus já estabeleceu um plano de salvação. Amém? Pode aplaudir esse Deus que estabeleceu esse plano. Vai ficando de pé. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diga comigo, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Mais uma vez. Não é uma afirmação supérflua, é uma certeza de fé. Não é apenas um desígnio de uma intimidade que une Maria ao Senhor, mas vem como um eco de outras afirmações análogas que se encontram no Antigo Testamento com os patriarcas Isaac, Jacó, depois Moisés, Josué, Gedeão. O Senhor Deus tinha declarado: eu estarei contigo. Olha o que o Senhor disse a Davi: eu estive contigo em toda parte por onde andaste, e eu exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo do teu nome tão célebre como dos mais famosos da terra. Eu estarei contigo. Repete isso. Eu estarei contigo. Ergue os seus braços lá no alto, feche os seus olhos e vai proclamando isso. Deus que falou à Virgem Maria, aquela mãe da esperança que vai à nossa frente, Ele está falando comigo e com você agora. Eu estarei contigo nos dias difíceis, eu estarei contigo nos dias de tribulação, eu estarei contigo nos dias de perseguição, eu te darei sanidade nos dias em que as estruturas mundanas quiserem te enfraquecer na sua sanidade emocional, psíquica, mas eu estou contigo. E para que você continue na sanidade, para que você continue fiel, para que você não ceda à pressão, para que você não seja manipulado, você precisa permanecer comigo. Você precisa ter comunhão comigo. Você precisa aceitar o meu plano. Você precisa acolher a minha vontade. A minha vontade. Maria ficou perturbada no texto que nós lemos, porque ela não tinha conhecido homem. Como se daria aquilo? E quando o anjo disse: olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e ele revela o plano inteiro da salvação, Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa
palavra. Então vai declarando agora: eis aqui, Senhor, o servo, eis aqui a serva, eu quero a sua vontade, eu quero o seu querer, eu quero o que o Senhor quer, eu quero permanecer, eu quero estar na sua presença, eu quero essa alegria sobrenatural, eu quero, Senhor, a consciência da presença, e eu quero permanecer na sua presença, porque o Senhor me liberta de todo medo, de todo terror, o Senhor me liberta de tudo aquilo que muitas vezes são os assaltos do maligno, aquilo que vem do mundo. É o Senhor quem me dá a vitória, porque a partir de agora, Senhor, eu caminharei na alegria e na certeza de que Tu estás comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.